Então, boa noite. Na aula de hoje, então, nós iremos falar sobre a ACGH, que é uma norma internacional, né, e que a gente vai entender um pouquinho dela e por que é importante a gente conhecê-la, né. Apesar de a gente não levar ela em consideração quando a gente fala das normas que vão reger o que a gente faz aqui no Brasil, ela é uma norma importante a gente entender o processo dela, porque as nossas normas acabam sendo baseadas nela, tá, para serem produzidas. Então, quando eu falo da ACGIH, eu estou falando de uma sigla, tá? Que se refere a uma conferência americana de higienistas industriais governamentais, tá? Que é uma associação, né? Nada mais é do que uma associação americana privada de profissionais da higiene ocupacional e outras pessoas relacionadas, e está sediada, então, nos Estados Unidos da América. É bem importante falar, né, que apesar de ser uma conferência americana, muitas pessoas da área de higiene ocupacional acabam participando, né, de outros países para agregar valor, para apresentar ideias, soluções, e aí eles acabarem criando, né, novas formulações, aí, novas referências com relação aos limites que ela vai acabar estabelecendo, tá? Então, como todas as normas, né, o principal objetivo dessa norma é promover a proteção de trabalhadores expostos a fatores de risco ambiental. Então, qual o risco ambiental? Biológico, físico, químico, ergonômico. Então, ela vai acabar falando sobre esses riscos, tá? E ela acaba sendo tudo aquilo que ela publica acaba sendo utilizada no mundo todo como uma referência para análises físicas, químicas e biológicas, né, desses riscos ambientais. Então, por isso que ela é muito importante e a gente acaba estudando muito ela também, tá? E aí, o que a CGI faz, né? Entre outros trabalhos, o que ela acaba fazendo? Ela vai estudar e estabelecer limites de exposição ocupacional, tanto para substâncias químicas, como para os agentes físicos, como também para os índices de exposição a substâncias ou agentes biológicos, tá? Então, ela acaba estudando um a um, tá? E aí ela identifica, ó, isso daqui é o que ele consegue fazer, ficar exposto se ele tiver 4 horas. Se ele tiver 8, ele não consegue aquela quantidade, mas ela pode essa, e assim por diante. Então, ela acaba limitando, né, dando esses limites aí relacionados com esses riscos ambientais. E aí, esses limites, né, para cada fator de risco, então, eles acabam sendo utilizados em muitos países, tá, para elaborar as normas de segurança e proteção à saúde do trabalhador. Então, são normas ou informações que acaba que o mundo todo utiliza para estabelecer valores do que eles vão aceitar que um funcionário esteja em contato, tá? Então, uma coisa bem interessante é que o grupo, então, ele vai publicar anualmente, né, um livreto, um livro, né, que vai ter ali vários agentes químicos, físicos e biológicos, e quais são os limites de tolerância atualizados. Então, anualmente, eles atualizam esses valores. Uma coisa diferente de que, apesar de a nossa NR15 se basear na ACGIH, ela não é atualizada há milhares de anos, tá? Quase milhares mesmo. A gente vai ver um pouquinho para frente, quando foi a última vez que ela foi atualizada. Então, é muito importante a gente se basear nela, tá? Olhar essa norma. Porque, assim, o que a gente pode? A gente nunca pode, se a norma está falando que eu posso estar exposto a lá 10 metros cúbicos de ácido sulfúrico para cada 4 horas, eu não posso, isso é o máximo. Então, isso na nossa legislação, na NR15, se na ACGIH fala que o limite máximo aceito é 8, então o ideal seria a gente usar 8, tá? Mas agora, se na ACGIH fala que é 12, a gente vai continuar usando os 10, sempre pensar dessa forma, tá? E aí, esses limites de tolerância, eles têm alguns nomes bastante específicos, que daí vocês acabam estudando mais a fundo, mais para frente, em outras disciplinas, que vão falar sobre limites de superfície, limites para mistura. Então, eu tenho 2 reagentes, se eu misturar, o que acontece, e assim por diante,
tá? E só para vocês terem ideia, nesse livreto tem aproximadamente 700 substâncias já com limite de exposição ocupacional estabelecido. Tanto substâncias químicas, como substâncias físicas, como com substâncias biológicas, tá? E por que é importante, então, a gente estudar, né? Então, pelo que eu comentei. Então, a leitura e o acompanhamento dessas publicações, tá? Faz com que você, técnico em segurança do trabalho, ou higienista ocupacional, ou pessoa que trabalha na área da saúde, esteja sempre atualizado e sempre dentro das novas normas, porque essas normas, por mais que são diferentes de um país para um outro, elas são bem próximas às informações, tá? E aí, as substâncias, né, as publicações que a CGIH faz é tão importante e tem tanto peso, tá? Que as nossas normas regulamentadoras, as nossas NRs, da 1 a 36, elas acabam, tá, sendo baseadas na CGIH para serem construídas. Então, a construção de tabelas, a definição dos limites de exposição, vai sempre se basear aí na CGIH, tá? Então, mesmo que a NR15, tá, não esteja sendo atualizada desde 1976, faz muito tempo, tá? Ela acabou sendo utilizada quando foi construída em 1976, tá? Então, isso é uma característica bem importante. Então, eu não posso ficar achando que eu posso seguir esses valores aqui de 76. Eu tenho que estar sempre à frente dela, porque, querendo ou não, ela vai estar desatualizada, tá? Então, praticamente todas as outras NRs acabam sendo atualizadas anualmente, né? Sempre elas estão em atualização. E mesmo, né, a gente tendo novas pesquisas, novos sistemas, novas substâncias, informação de substâncias que a gente não tinha lá em 1976. Por exemplo, foram incluídas novas substâncias na tabela periódica, que são os reagentes químicos. E aí, na NR15, acaba que ela tá inalterada desde 76. Então, é muito complicado a gente seguir literalmente os limites ali de exposição. E aí, óbvio, né, se a lei fala para a gente seguir a NR15, a gente seguiria a NR15. Mas o que acontece? Existe a NR9, tá, que é uma norma que foi atualizada. Ela fala que, não tendo informação na NR15 referente àquela substância, aquele agente, tá? A gente pode e deve utilizar os limites de exposição ocupacional da ACGIH para a elaboração do PPRA, ou, na verdade, do PGR, né? Então, é por isso que a gente acaba utilizando muito aí a CGIH, e ela vai dar limites bastante específicos, até mesmo, por exemplo, quem trabalha na construção civil tem que utilizar a britadeira, tem o limite que ele pode utilizar a britadeira por dia, gente, porque gera alguns problemas, e a gente vai estudar isso daí um pouquinho para frente, tá? Então, para a elaboração do PPRA ou do PGR, né, faz-se necessário, então, consultar os limites de tolerância ocupacional adotado pela CGIH, conforme descrito na NR9, tá? Por quê? Porque a NR9, entre outras coisas, prevê, tá, que deverão ser adotadas medidas necessárias suficientes para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais. E quando os resultados dessas avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores do limite previsto da NR15, ou se houver ausência destes valores, deve-se adotar a CGIH, tá? Então, isso é muito importante. Uma outra situação é também o que a NR9 prevê, é que se tiver convenções coletivas de trabalho através do sindicato e tudo mais, se esses valores que o sindicato coloca for mais rigoroso que a NR15, que a CGIH, enfim, a gente utiliza esses critérios. Se ele não for
mais rigoroso, a gente continua usando essas legislações, a NR15 e a CGIH. Então, quando a gente fala da CGIH, tá? A gente vai falar, então, de uma das principais publicações dela, né, que é conhecida como TLV, que se refere ao limite de exposição ocupacional. Esse TLV, ele indica as condições máximas de concentração de acordo com o tempo de exposição, que foi o que eu comentei, tá? Para cada substância química elencada. Então, a gente tem tanto as substâncias químicas como as substâncias físicas. Por exemplo, ruído. Então, eu sei que uma pessoa normal, num tempo de trabalho de 8 horas, ela pode trabalhar aí com 85 decibéis, tá? De ruído. A partir do momento que sobe para 92, 95, o que acontece? O tempo de trabalho reduz. Então, às vezes, eu até posso trabalhar com 95, mas ele vai trabalhar ali 2 horas. Então, existem esses limites e esses valores já definidos pela legislação, tá? Por quê? Porque as pesquisas feitas por esses institutos, por esses órgãos, acabam induzindo que a gente tem a possibilidade, né, de aceitar a concentração de um determinado contaminante. Então, por exemplo, vamos pensar no ácido que a gente tem em casa, o ácido acético, tá? Que é o nosso vinagre. O ácido acético, por exemplo, ele vai gerar irritação nas narinas, no olho, na boca, se tiver uma concentração muito alta. Se tem uma concentração mais baixa, eu consigo ficar em contato com ele por mais tempo. Então, é isso que a CGIH demonstra através dessas publicações, tá? Então, esse limite que ela define, tá? Mostra que a grande maioria dos trabalhadores, se seguir esses limites, tá? Não vai ser exposto a dano à sua saúde ou ao seu bem-estar. Então, por isso que é bem interessante aí esses limites de exposição ocupacional. Na tabela, né, lá na CGIH, a gente vai ter 2 colunas, tá? Que vai falar dos limites de efeitos crônicos, que é o limite médio pelo tempo, ou os limites de efeito agudo, tá? Que é o máximo que eu posso ter em um tempo curto, tá? Então, isso também é uma característica aí que a gente encontra na CGIH. E aí, ainda existem outras informações, como uma coluna que chama base da TLV, que daí a gente vai aprender ela um pouquinho mais específico, tá? Os dados dessa coluna, né, da base da TLV, ela vai indicar o que vai acontecer, então, qual é o efeito crítico, caso o organismo humano esteja exposto de forma excessiva àquela substância química em questão. Então, vai estar lá a substância, depois vai ter o limite médio, tá, que pode ficar em contato, depois o limite máximo em curto tempo, tá, e quais são os danos que se esse funcionário ou se uma pessoa tiver em contato com essa substância química, o que pode acontecer. Então, ela vai acabar tendo ali 4 colunas que vão indicar as informações, né, do que a gente pode estar exposto, tá? Então, isso é bem interessante, porque daí a gente já consegue verificar esses valores. E já consegue entender o que vai acontecer, né, se a gente estiver exposto àquela substância química. Então, a aula de hoje é bem mais curtinha do que as outras, espero que vocês tenham gostado, né?